Opa, boa noite. Você tá Carinha, e aí? mais assim. Cheguei. Pronto. Cheguei. Para animar a festa. Só ele. Ver se eu consigo animar esse rapaz. Opa. E será que o rapaz está animado? Fala aí, irmã. Como é que a gente faz mesmo? Irmã, Ao Miss vivo? Esfirra. Gi. Gisele Coxinha. Coxinha? Por que coxinha? Ah, Gisele, coxinha é você, amor. Mas agora ela faz as coxinhas. Então, Agora é ela que é, né? Ela é a coxinha. Ela é a coxinha. Oh, meu pai. Ao vivo. Ai. E como é que estão as coisas aí? O pessoal tá chegando? Não. Ainda não? Não. Então dá tempo de eu Tá tudo em paz. descobrir aqui como é que faz mesmo para eu poder entrar no ao vivo no Facebook, que eu esqueci. Ao vivo. Sou eu? Para você? Não. Só a Gi que entrou? E aí, Gi, como é que estão as coisas? Como é que tá o frio no Brás? Como é que tá o frio no Brás? Aqui. Simples assim. Caramba, que surra, hein? Você não tem que desativar o todo mundo fazendo barulho? Já desativei, Desativou? filho. Sou uma mulher Então tá. eficiente. Então tá bom. Que eu tô fazendo, fiz live agora há pouco, né? Tô esperta. Até agora há pouco tava... Nossa, olha onde eu tô. Minha sobrancelha toda desconcobelada. Que coisa, hein? Que ânimo é esse? Então, eu tô numa fase bem introspectiva. Tá bom. Acho que a luz tá boa. Acho que todo o resto tá bom. Oi. Uma fase bem introspectiva, bem psicanalista, bem... Sabe? Aquela fase. Só ruim mesmo. Não tem nada de psicanalista. Só uma fase ruim mesmo. Que fase ruim. Trabalhando num lugar que eu não gosto de trabalhar. Com Mas gente que eu não gosto de estar perto. Fazendo um negócio que já sinto que não vai dar resultado, que não faz a menor diferença. Aí a gente olha e fala assim, ué, Só isso. a gente tá trabalhando. Pelo menos. Eu gosto, Fala aí, Fá, tudo bem? Vira. Ainda bem que a Fabiola só entrou agora. Você tava falando mal dela? Droga, perdeu, Fá. Perdeu a chance de se defender. Ah, Fabiola. Só vai se defender nos comentários depois. Agora sim, se permanecer na live também, né? Se ela permanecer na live, ela Não, vai ela saber pode- qual que é o assunto. Não, não vai saber nada. Fabiola. A gente só fala mal de quem não está. Ah, ela chegou, então a gente não vai falar Então mais. vamos falar A mal gente de outra não, pessoa. que eu não falei Falar mal. mal de outra pessoa. Vamos falar mal do frio? Não tenho nada contra o frio. Então tá bom. Calor? Gosto do calor. Então vamos agradecer os nossos patrocinadores, que é a melhor coisa que a Vamos. gente pode fazer. Boa noite para quem chegou. Vamos começar agradecendo a Bem-vindos. Deus, porque nós adoramos contos de fadas. Então, obrigado, Deus. Obrigado, Chapeuzinho Vermelho. Obrigado, Homem do Saco. Então, primeiro a carochinha. Agora vamos. Este encontro é um Putz, o Ganda entrou na hora. Ganda, você entrou na hora. O que eu descobri hoje? Que o nome do lugar onde o Ganda pratica
suas massagens e seus cuidados para com o outro se chama Espaço Vida Zen. E Coisa existem boa, mídias né? sociais. Coisa boa. Ele tem mídias sociais. Então, primeiro nosso parça, Espaço Vida Zen. Ah, Ganda, a Fabiola também é massagista. Na verdade, na Bolívia, ela cursou a faculdade de massagem. E aí, quando ela veio para o Brasil, ela foi para a área de costura e aprendeu também a ser Faculdade de piloto. massagem? Faculdade de massagem, faculdade de... Ah, Aí, ela Ganda. sabe o nome. Aí, Ganda. Ela sabe o nome, mas é de É tipo fisioterapia. assim, é tipo assim, Fisioterapia. eu vou falar assim, ela fez faculdade de cozinha. Eu Desculpa sou assim. aí, Fabiola. Não, ela fez faculdade de fisioterapia. Caramba, a mulher Aí é boa, então. Aí ela estava explicando. Não tinha a reciprocidade de curso aqui no Brasil, aproveitamento de currículo. Oi, Dara. Não tem mesmo. E aí, por não ter Algumas aproveitamento coisas. de currículo, ela fez o curso de costura. Ela aproveitou que a família já costurava. E veio para a área de confecção. Na área de confecção, ela está se dando super bem. Já é piloteira, já está fazendo curso de estilista. E quer voltar para a área de fisioterapia e de massagens. Só fazer faculdade de novo aqui. Simples assim. Olha que fácil. Aqui é assim, viu? E o Ganda, o Du, Você ele tava é falando massagista. tava falando do Ele é Espaço massagista. Vida Zen. Exato, eu lembrei por causa disso. Uma coisa juntou na outra. Então, Fizemos uma descobri que... propaganda de você, Fabiola. Quando você for fisioterapeuta aqui no Brasil, você já tem, uma clientela garantida. Ela já tem clientes que eu quero. Então... Que safadinha. Mas, o Ganda tem o Espaço Vida Zen, que também está no Instagram. Então, tem Instagram, Espaço Vida Zen, Facebook, Espaço Vida Zen e mais alguma coisa que eu não sei, mas ele conta depois. Monitor Ganda. Que ele tá Monitor Ganda, exato. Capoeirista, Monitor Ganda. E olha, Ganda, muito obrigada. Eu tive um episódio há 2 dias atrás de VPPB, Vertigem Posicional Benigna, que é parecido com a situação de labirintite, mais ou menos isso. E passei mal para um dedéu. E o Ganda me passou algumas orientações de alongamento para fazer. Melhorou muito, viu, Ganda? Obrigada mesmo. Ainda tô meio zuretinha, mas muito obrigada. Então, até o atendimento online, ele gravou um vídeo me explicando quais eram os movimentos que eu tinha que fazer para melhorar. Que essa situação da cabeça da gente, né, de ficar com a cabecinha meio zuretinha, pode deixar que eu arrumo, senão você vai acabar com tudo aí. Ai, eu já acabei. Desculpa aí, gente. Pode ser também da coluna, né, de mau jeito numa vértebra do pescoço. E adiantou bastante. Obrigada, viu, meu amigo? Você é o cara. Ganda é muito firmeza. Quem mais a gente tem que agradecer? Sig Terapias, a gente tá... Paulo, a gente tá com vários trabalhos aí que tem que acontecer. Tá entrando no ar as gravações? Da Sig? Não, então, agora a gente está estudando o próximo tema. E aí, como ele também está tocando um outro... O Paulo é cheio de... É tudo envolvido nos negócios. Então, como ele está tocando um outro negócio, a gente está intercalando. Legal. Poli do COP. Saudade de vocês. Como o trabalho que a gente está fazendo é sobre confecção, depois a gente pode fazer um trabalho sobre a área de... Eu ia falar de massagem de novo, de fisioterapia. Mas é só depois, tá? Primeiro a gente vai fazer na área de confecção. Então, pessoal da Poli do COP, beijo pra vocês. E, eu tenho tudo anotado. Quem mais nós temos que falar? A Débora Elaine conhece muita gente nessa vida. Então temos Por Mulheres Mais Felizes, com Adriana Merino e Fernanda Miyazato. E Carla agora. E Carla Simone. Então, beijo, nossos patrocinadores por nosso gosto. Primo Márcio está aí na live também. Precisamos de você lá na ONG, no Instituto Social Simone Silva, que vai falar ainda, mas precisamos de você, hein? Temos um projeto aí, a gente vai precisar do seu apoio. Salide Brasil que a gente aprendeu a amar porque eles... Simplesmente porque eles são demais. Eles são, Trabalham com marketing digital. Sim, eles são muito bons nisso. Galera do Chá Preto, Alexandra Lohaz, Zupério e Débora Elaine.
Instituto Social Simone Silva, com Simone Silva. Carla. A nossa Carlinha. Carla. cheia dos eventos sociais. A gente não esquece. Estamos juntos nessa jornada. Casa Colmeia, toda terça e quinta tem live da Dé. Antes de começar essa live, tem uma outra live da Dé na Casa Colmeia, onde ela ensina receitas. Hoje nós fizemos brownie. Brownie. Deliciosos. Tem pra você, eu tava assando lá embaixo, enquanto você tava aqui, isolado. Era isso que eu tava fazendo, tá bom? Fiquei isolado mesmo, tô nem aí. Eu fiquei na cozinha quentinha, assando brownie. E o site deboracampos.com.br, se vocês quiserem ver mais coisas que a Dé faz, as receitas sem glúten e sem laticínio, ou com redução de glúten e de laticínio. Alguém me falou que estava com problema de enxaqueca. Teve problema de enxaqueca. Eu lembrei que você tinha falado que eu levo para você amanhã no nosso café da manhã, José. Muitas questões de enxaqueca dá para resolver com mudança alimentar. Principalmente retirando o trigo e o leite. Exatamente. Enxaqueca, leite, tudo que está relacionado a leite, embutido. Eu já tive e fiz o tratamento e funcionou bem. Tem que tirar a vida. E o que a gente estava fazendo hoje, no almoço, no Brás, a Fabiola estava explicando como é que se ordenha uma lhama. Para tomar leite de lhama. Esse deve fazer menos mal, deve ser tipo leite de cabra aqui no Brasil, que tem menos efeito colateral no organismo humano. É só que a conversa foi tão torta. Nossa, que chegou em leite de búfalo. Pra fazer queijo. Então. É aí que tá. O dono do restaurante estava explicando leite de búfalo. E depois a gente teve que explicar que leite de búfalo é uma outra coisa. Búfalo não dá leite. Até dá. Não. Coisa do restaurante. Pois é, gente. Restaurante muda a óleo. dieta, filha. Que, assim, nem que seja temporariamente, tá? Mudar. Corta leite, corta embutido, corta queijos. Que aí dá uma melhorada, dá uma aliviada mesmo. Obrigada, Dara, meu amor. A Dara estava falando também da capoeira, que ela tá com saudade da capoeira. Olha, temos um mestre de capoeira aí, o Ganda, que não nos abandona. Então, ó, eu não tenho responsabilidade. Aqueceu o coraçãozinho peludo, que tava todo mal, né? Meu coração já era. Não tenho mais. Ai, Gisele. Então é isso, gente, ó. Leite de lhama. De búfalo. Ó, meu Deus, Fabiola, meu Deus. Eu não tenho responsabilidade gastronômica. Então o que eu posso dizer é, se alguém falar, vamos provar leite de búfalo, não estão falando sobre laticínios. Já me senti naquele, no limite. No limite. Tem os bagos do bicho, mas também tem, né, olho de cabra. Exatamente. Olha, Dara, você foi apresentada em enxaqueca. Eu vou dizer que a primeira dor de cabeça que eu tive foi aos 30 e pouco, aos 40 anos. Foi a primeira dor de cabeça. Aquela que você quase desmaiou aqui? É. Foi brava, gente. Foi a primeira. Foi brava. Eu demorei 40 anos para ter uma dor de cabeça. Você ficou até com febre. Não era só uma dor de cabeça. Você estava quase embarcando pro lado de lá. Mas eu não deixei. Por que não fui, né? Puxei você. Falei, solta! E trouxe você de volta. Muitas das enxaquecas também é causa por falta de hidratação, Beba e água. alongamento. Verdade, o Ganda me cobrou isso ontem. Você tá bebendo água? Ó, bebe água. Aí fiquei lá, ó, com a jarrinha de água do lado, fiz o alongamento. Tô precisando ainda. A gente tem que marcar um dia pra gente ir lá. No Ganda? Tratamento lado a lado. O Ganda foi o único homem que me apertou e que eu disse, caramba. Que mão! O homem saiu suado. Seu suado. O bom é assim, né? Mas eu tô com a minha coluna toda esconcobelada. Vambora. Quem tá mandando coração pra massagem do Ganda? Sim, Ganda. Coraçõezinhos para a massagem do Ganda. Para as dicas do Ganda. Hidratação e alongamento. Ninguém tinha mandado coração. Dalila, bem-vinda. Quando eu falei que um homem me apertou... Boa noite. Nossa, Lucimar, meu amor, tudo bem, querida? Olha aqui no Facebook também, meus amigos aparecendo. Eu estou no Facebook, ok? Antes de começar, eu só vou falar uma coisa. Ó, eu ainda tô com dúvida, eu e a Dé, a gente tá discutindo muito, porque eu falei que eu quero fazer E eu sou o oposto. A leitura da psicanálise. O que nós somos? Não é o oposto que a gente falou.
Antagônicos? Não. Antagônicos. Antagônicos é mais bonito. Ele fala uma coisa, fala, isso aí não rola não. Mas enfim, né? Deixa para o final da leitura a gente jogar essa bomba na mão deles, para eles pensarem à noite, não dormirem à noite pensando. Verdade. Então vamos lá, capítulo 3, galera. Chegamos no capítulo 3. Uhul! O que vocês estão achando do livro até agora? Se vocês tiverem reclamações, é pra ONU. Não é vocês falaram assim, ó, não estamos afim não, para com essa leitura, tá muito chato. Fudendo, a gente vai continuar. A gente vai continuar lendo, não tem jeito. A gente gosta. E né? É o nosso programa de quinta-feira à noite, né? Não tem nada pra fazer mesmo. Exatamente. Numa noite fria, o que você faz? Na noite fria, vai ler livro, né? A gente lê, tá vendo? O Ganda falou que é bom. Se o Ganda falou, ele é o nosso principal aluno. Ele e a Dara. São os dois principais alunos. Verdade. A Bel também por tabela, né, Bel? Eu sei que você tá aí, amiga. Beijo. Tá escondida? Ela fica, acho que assistindo do ladinho do Ganda, os dois quentinhos assistindo. Fica imaginando. Eles estão fazendo certo. A gente também. Vamos lá, capítulo 3. Tendências recentes das pesquisas históricas africanas e contribuição à história em geral, por P.D. Curtin. O objetivo desse volume e dos ulteriores é tornar conhecido o passado da África tal como é visto pelos africanos. Trata-se de uma perspectiva justa, provavelmente a única forma de levar a termo um esforço internacional. É também a mais aceita pelos historiadores da África, tanto na própria África quanto no ultramar. Para os africanos, o conhecimento do passado de suas próprias sociedades representa uma tomada de consciência indispensável ao estabelecimento de sua identidade em um mundo diverso e em mutação. Ao mesmo tempo, longe de ser considerada uma custosa fantasia que pode ser posta de lado até que estejam sob controle os elementos prioritários do desenvolvimento, a história da África revelou-se nos últimos decênios um elemento essencial do desenvolvimento africano. É por esta razão que, na África e em outros lugares, a primeira preocupação dos historiadores foi ultrapassar os vestígios da história colonial e reatar os laços com a experiência histórica dos povos africanos. Outros capítulos e outros volumes tratarão destes reencontros, da história enquanto tradição viva e desabrochar constante do papel dos conhecimentos históricos da elaboração de novos sistemas de educação para servir a África independente. Este capítulo tratará do significado no exterior da história da África, inicialmente aos olhos da comunidade internacional dos historiadores e, em seguida, para o conjunto do grande público cultivado. Esse público somos nós também. Tá falando da gente aqui. Então esse capítulo aqui é para falar da importância e dos reflexos internacionais. O fato de a história da África ter sido deploravelmente... Nossa, já começa lindo. Desculpa, gente, eu tive que parar porque começa muito bonito. O fato de a história da África ter sido deploravelmente negligenciada até os anos 50 é apenas Até os anos 50, ou seja, 70 anos de reconhecimento de uma história que é o início da humanidade. É apenas um dos sintomas no domínio dos estudos históricos de um fenômeno mais amplo. A África não é a única região a possuir uma herança intelectual da época colonial que deve ser transcendida. No século XIX, os europeus conquistaram e subjugaram a maior parte da Ásia. Enquanto na América tropical, o subdesenvolvimento e a dominação exercida pelos povos de origem europeia sobre as populações afro-americanas e indígenas reproduziram as condições do colonialismo nas próprias áreas onde as conversões do direito internacional apontavam um grupo de estados independentes. No século XIX e no início do século XX, a marca do regime colonial sobre os conhecimentos históricos falseia as perspectivas em favor de uma concepção eurocêntrica da história do mundo, elaborada na época da hegemonia europeia.
A partir daí, tal concepção é difundida por toda a parte graças aos sistemas educacionais instituídos pelos europeus no mundo colonial. Mesmo nas regiões onde jamais se verificara a dominação europeia, os conhecimentos europeus, inclusive os aspectos da historiografia eurocêntrica, impõem-se por sua modernidade. Eu vou ler assim, gente, porque eu estou com a vertigem ainda e de eu ficar de cabeça baixa já fico parecendo todo barco. Hoje, essa visão eurocêntrica do mundo praticamente desapareceu das melhores obras históricas recentes, mas ela ainda predomina em numerosos historiadores e no grande público, tanto ocidental quanto não ocidental. Aqui, não, essa vale a nota. Eu acabei lendo e eu coloco aqui. O termo ocidente, então uma nota sobre o ocidental. O termo ocidente é empregado nesse capítulo para designar as regiões do mundo culturalmente europeias ou cuja cultura deriva sobretudo da cultura europeia. Ele engloba, portanto, além da própria Europa, as Américas, a União Soviética, a Austrália e a Nova Zelândia. Isso é o que vai ser concebido como Ocidente. Todo esse povo recebeu esse tipo de história deturpada, é isso? Exatamente. Todos eles receberam influência europeia, subjugando a história local, que é a cultura local. Isso é ocidental, então. Exato. Esta persistência deve-se ao fato de que, em geral, aprendia-se história na escola, não havendo mais ocasiões para rever os conhecimentos adquiridos. Aquilo que a gente aprende na escola fica para a vida, né? Não é à toa que esses ensinamentos são colocados ali, né? Os próprios historiadores especializados na pesquisa sentem dificuldades em se manter a par das descobertas estranhas a seu campo de atividade. Comparados às últimas pesquisas, os manuais estão de 10 a 20 anos atrasados, enquanto as obras de história geral conservam frequentemente os preconceitos antiquados de um saber em desuso. Nenhuma interpretação nova, nenhum elemento novo adquire sem luta direito à cidadania. Antes que você continue, acho que vale bem a pena a gente bater, porque nos 2 primeiros capítulos a gente acabou fazendo correlações, a gente nem tinha lido o terceiro ainda, hein, galera? Entre o que acontecia na África e o que acontecia na América. Uhum. E agora a gente está vendo que o que aconteceu na África e o que aconteceu na América, do ponto de vista de embalagem cultural ou aculturamento através do conhecimento europeu, foi muito parecido. Então, realmente, alguns traços são muito próximos. Então, o que o povo da Oceania, da União Soviética, que também já tentou resgatar bastante da sua cultura, o que aconteceu na Ásia durante a invasão à Ásia, ao continente no geral, o que aconteceu na América se assemelha muito ao que aconteceu na África. É lógico que tem um traço muito maior na África, porque teve toda a escravização veio da captação de pessoas, ou não é captação, como que é o nome? Cooptação de pessoas no continente africano e distribuição principalmente para a América. Isso não aconteceu em outros continentes. Mas a influência europeia, e aí esse ponto é o que ele está colocando nesse capítulo, foi disseminada em todas essas regiões de forma muito parecida. Então, por isso, muitas pessoas ainda olham para a Europa e pensam em Europa. Pensam que a Europa é o centro do mundo e foi de lá que começou tudo. Exatamente. A despeito dos prazos que separam a descoberta de sua difusão, os estudos de história atravessam em seu conjunto uma dupla revolução. Iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial, tal revolução ainda não acabou. Trata-se, por um lado, da transformação da história, partindo da crônica para chegar a uma ciência social que trate da evolução das sociedades humanas. Por outro lado, da substituição dos preconceitos nacionais por uma visão mais ampla. Em favor dessas novas tendências, chegaram contribuições de todos os lados, da própria Europa, de historiadores da nova escola na África,
na Ásia e na América Latina, dos europeus de ultramar, da América do Norte e da Oceania. Pronto. Seus esforços para ampliar o quadro da história voltam-se, ao mesmo tempo, para os povos e regiões até então negligenciados, assim como para certos aspectos da experiência humana, antes ocultos sob concepções tradicionais, estreitas da história política e militar. Nesse contexto, o simples advento da história africana já constitui em si uma preciosa contribuição, mas isso poderia simplesmente acabar criando mais uma história particularista, válida em si e capaz de colaborar com o desenvolvimento da África, mas não de trazer à história do mundo uma contribuição mais eloquente. Olha quem entrou aqui. Carlinha entrou. A Mayra. Mayra, saudade. Carlinha, Instituto Social, já falamos de você. Falamos mal porque você não estava aqui. Exatamente. Ó, para quem chegou agora, Mayra. Estamos no capítulo 3 e agora é a visão da história da África para o mundo, para fora. Não há dúvidas de que o chauvinismo foi um dos traços mais profundamente marcantes da antiga tradição histórica. Na primeira metade do século XX, os bons historiadores mal começavam a se desfazer da antiga tendência em considerar a história como propriedade quase privada. Dentro desse espírito, a história de uma dada sociedade só tinha valor em si, no exterior. Perdia toda a significação. No melhor dos casos, o interesse manifestado pelos estrangeiros não passava de indiscrição. No pior, tratava-se de espionagem acadêmica. Esta insistência em se apropriar da história é particularmente marcante na tradição europeia do início do século XX. As autoridades responsáveis pela educação tendem a considerar a história como uma história nacional, não como uma história geral da Europa, e menos ainda como uma visão do processo histórico mundial. Mito confesso, a história servia para forjar o orgulho nacional e a ideia de sacrifício pela pátria. Lord Macaulay escreveu que ela era, ao mesmo tempo, um relato e um instrumento de educação política e moral. E aqui vale uma nota. Não vale uma nota. Okay. Esperava-se que inculcasse o patrimônio e o patriotismo e não que inspirasse perspectivas justas sobre o desenvolvimento da humanidade. Tal ponto de vista prevalece ainda na maioria dos sistemas educativos. Minha pátria é o centro do mundo. E esse conceito é muito bom ver isso, né? Esse conceito não existiu em todo lugar, em todo tempo. Esse conceito foi incutido, a gente viu no capítulo 2 como era o conceito de cultura e história na África, até no conceito de tempo e espaço, e que eles não tinham essa relação patriótica, ou seja, da constituição da pátria, porque as comunidades eram muito mais fortes quanto menores fossem. E até por isso a dominação era muito complicada na África. E aqui esse conceito europeu de grande corpo, de grande estrutura. Tá bom? Sistema educativo. Isso. Aqui falou uma coisa que... Apropriação. Que me lembrou de... Na verdade, ele fala um pouco de apropriação. E lembra quando a gente estava falando da questão do turbante? Uhum. Que as pessoas estavam reclamando que pessoas brancas estavam usando o turbante. E isso era apropriação cultural. Uhum. Era essa a discussão. Uhum. Essa discussão sobre a apropriação não é uma discussão cultural vinda de outras nações. Essa é uma discussão que começa na Europa. E a Europa se fecha para fechar justamente o seu conceito de o que é propriedade cultural. Esse conceito não existia antes. Então a troca que existia era diferente. O conceito que é trazido de apropriação não é das culturas estranhas às europeias quanto à europeia. É da Europa depois que adquire as outras culturas, depois que se mescla com outras culturas e tenta purificar
a sua origem. Aí ele fala, não quero vocês misturados comigo. Eu quero vocês aqui para nos servirem, mas não para ser igual a nós. Então, por exemplo, hoje a gente tem um conceito que é o da propriedade de origem. Que é o que a gente fala agora do vinho, do azeite, dessas coisas, certo? Esse conceito, por exemplo, é uma forma de identificar e marcar um povo pela sua característica. Essa discussão não é uma discussão que vem ou que surge para enfrentar a Europa, mas sim da Europa para se identificar e se reconhecer e se diferenciar do mundo. No final das contas, o jogo beneficiou a todos. Todo mundo quer saber qual é a sua origem, qual a sua... Tá. Alguns historiadores fizeram objeções. Vem mais pra cá que você está sendo cortado. Uns em nome da ciência, outros em nome do internacionalismo, mas a maioria deles consideram normais os preconceitos nacionalistas, por mais indesejáveis que fossem. Na França, é possível chegar à agregação. E aqui tem uma nota. Admissão sob concurso ao título de agrégé, agregado, que torna as pessoas aptas a serem titulares de uma cadeira de professor de colégio ou de certas faculdades. Então, vamos lá. Na França, é possível chegar à agregação de história possuindo apenas conhecimentos rudimentares sobre a Europa, situada além das fronteiras francesas. Caramba. Sem falar da Ásia, da África ou da América. Para ser professor de história, você só precisa entender um pouquinho da sua história local. Aí fica ruim mesmo, né? Em várias universidades inglesas, pode-se obter um diploma em Humanidades com menção honrosa, tendo por base apenas a história inglesa. O emprego da palavra inglês, English, em lugar de britânico, British, é internacional. O estudante inglês é intencional. O estudante inglês tem toda a probabilidade de saber mais sobre a história de Roma que sobre a do país de Gales, da Escócia ou da Irlanda, antes do século XVIII. Levando em conta as variantes ideológicas, o problema é praticamente o mesmo na Europa Oriental. Somente os países europeus de menor importância, os do grupo do Benelux ou da Escandinávia, parecem ter mais facilidade em considerar a Europa como um todo. Da mesma forma, o método norte-americano, fundado como seus homólogos europeus, na história da civilização, é sempre etnocêntrico. O problema que ele coloca é como nos tornamos aquilo que somos, e não como a humanidade se tornou o que vemos hoje. Ou seja, umbigo. E faz sentido porque o povo estadunidense, estadunidense, canadense, são herdeiros europeus diretos, né? Então a gente tem a migração inglesa e francesa, principalmente no Canadá, inglesa e francesa, como fonte direta, mas também não exclusiva. A gente vai ter isso, por exemplo, na Austrália. Né? Um conceito meio que eu estou pensando aqui, que eu fiquei parada nessas perguntas. Como nos tornamos aquilo que somos, ao invés de como a humanidade se tornou o que vemos hoje. É quase que um conceito infantil, né? Primeiro você descobre quem é você, a sua importância, e depois que você vai enxergando o mundo e as outras coisas, né? Os caras não ouviram, pô. Mayra, lembra que a gente fala em psicanálise? Adulto é só uma criança com mais ferramenta? Até um grande governante. No final, a política é uma política infantil. Infantiloide, na verdade. Não é só infantil, ela é infantiloide, porque ela não só é infantil, como ela tenta impor a sua crença e a sua forma de ver o mundo e de entender. Então, ela é impositiva, ela é uma criança birrenta. Exatamente. A política é uma criança birrenta. Cada um quer mostrar qual é o seu lado e qual é o lado melhor. Quando a gente fala algumas coisas sobre poder e algumas discussões sobre poder vão falar sobre isso. O poder é uma forma de
um adulto infantilizado, mostrar que, ou tentar dizer que cresceu. Não pela sua argumentação, mas pela sua, aí, conceito de força. Força política, força bélica, alguma força. Eu estou olhando para você para lá porque eu não consigo ficar olhando para o lado também. Tá. Eu estou sob efeito. Eu vou estar continuando aqui, você para. Não, deixa eu ler um pouco. Você não vai ficar zonzinha? Não, quando eu leio, não. Quando eu olho para o lado. Tá, então não olha para o lado. À medida, certo? À medida que rejeitavam as tendências eurocêntricas de sua própria história nacional, cabia aos historiadores de cada continente a tarefa de avançarem em direção a uma história do mundo verídica, na qual a África, a Ásia e a América Latina tivessem um papel aceitável no plano internacional. Essa tendência manifestava-se particularmente nos historiadores cujos trabalhos tratavam de culturas diferentes das suas e nos historiadores africanos, que se propunham a escrever sobre a Ásia ou a América Latina, nos europeus e nos norte-americanos que começavam a interpretar a história da África ou da Ásia em proveito dos povos desses continentes, esforçando-se para ultrapassar os preconceitos eurocentristas. No âmbito desse esforço geral, o papel dos historiadores da África, na própria África e fora dela, assumia particular importância, provavelmente pelo fato de que a história africana ter sido mais negligenciada que a das regiões não europeias equivalentes, e porque os mitos racistas desfiguraram ainda mais que estas últimas. Em razão de seu caráter multiforme, o racismo é, como se sabe, um dos flagelos mais difíceis de extirpar. Teorizado sob diversas formas desde o século XVI, ele se encarnou na história de um modo agudo, chegando ao genocídio em certos períodos. Tráfico de negros, Segunda Guerra Mundial. Sobrevive ainda como um desafio monstruoso na África do Sul e em outras regiões, apesar dos trabalhos da Unesco e de outras instituições para demonstrar sua natureza irracional. Mas a cura dos preconceitos é demorada, pois o racismo se espalhou de forma difusa e imanente em manuais escolares, nos filmes e programas de rádio e televisão facciosos, e na presença de dados psíquicos mais ou menos conscientes, trazidos às vezes pela educação religiosa e com mais frequência ainda pela ignorância e pelo obscurantismo. Nessa batalha, o ensino científico da história dos povos constitui a arma estratégica decisiva. A partir do momento em que o racismo pseudocientífico ocidental do século XIX estabeleceu uma escala de valores, levando em conta as diferenças físicas, sendo a mais evidente dessas diferenças a cor da pele, os africanos situaram-se automaticamente na base dessa escala, por serem os que mais se diferenciavam dos europeus, que automaticamente outorgaram a si mesmo ao nível mais alto. Os racistas não cessavam de proclamar que a história da África não tinha importância nem valor. Os africanos não poderiam ser os autores de uma civilização digna desse nome e por isso não havia entre eles nada de admirável que não houvesse sido copiado de outros povos. É assim que os africanos se tornaram objeto e jamais sujeito da história. Eram considerados aptos a recolher as influências estrangeiras sem dar em troca a mínima contribuição ao mundo. O racismo pseudocientífico exerceu sua influência máxima no início do século XX. Após 1920, tal influência declinou entre os especialistas em ciências sociais e naturais, e após 1945, virtualmente desapareceu dos meios científicos respeitáveis. Mas a herança desse racismo perpetuou-se. Ao nível dos conhecimentos do homem comum, o racismo alimentava-se de um
recrudescimento das tensões sociais urbanas que coincidiam com o aparecimento nas cidades ocidentais de um número cada vez maior de imigrantes de origem africana ou asiática. Ele se apoiava na lembrança, ainda viva na população, das lições aprendidas na escola. Para os escolares de 1910, época em que o racismo pseudocientífico constituía a doutrina oficial da biologia, a hora da retirada só deveria soar após 1960. Bem mais insidiosa ainda foi a sobrevivência das conclusões fundadas nas alegações racistas, depois que estas perderam sentido. O postulado "a história da África não oferece interesse porque os africanos são uma raça inferior" tornou-se insustentável. Mas certos intelectuais ocidentais se recordavam vagamente de que a África não tem passado, ainda que houvessem esquecido a razão. Isso aqui tem um peso enorme, porque a mensagem ela ecoa, e é isso mesmo, as pessoas não sabem por que ouviam aquilo, mas elas ouviam, e isso grava, né? Pensei até que você, naquela pausa que você pediu aqui pra mim, que você ia fazer um comentário sobre não, essa era pra parte entrar. aqui que é braba mesmo, né? Não, era pra entrar, pra você não desmaiar. Eu ia desmaiar. Sob esta ou outra forma, a herança do racismo não cessava de consolidar um chauvinismo cultural que considerava a civilização ocidental como a única verdadeira civilização. No início dos anos 60, sob o simples título Civilização, a BBC apresentou uma longa série de programas consagrados exclusivamente à herança cultural da Europa Ocidental. Sem dúvida, de tempos... eu não vou conseguir. Eu lembrei, não. Outras sociedades são consideradas civilizadas. A BBC... A nossa relação com as fontes são muito difíceis, né? BBC de Londres? A BBC é uma das grandes redes de comunicação do mundo. Então ela tem jornalismo, ela tem site, ela tem muita divulgação em diversas fontes. E muita coisa boa. Mas ela é inglesa. Uhum. E ela é fundamentalmente inglesa. Então, muito da divulgação dela, e isso daqui acho que fala muito, a TV Cultura passava alguns programas que, se não me engano, eram da BBC, onde você vai falar da civilização e você se centra somente num povo ou numa região, é muito típico do europeu, mais especificamente do francês e do inglês. Ou seja, eu vou falar do mundo, mas que mundo? O mundo que me interessa. O meu mundo. O meu mundo. Isso é muito forte, porque vira uma narração, vira uma condução de discurso. E se não tem mais ninguém produzindo conteúdo, se não tem mais ninguém produzindo um contraponto, a única informação é essa. Essa vai ser a verdade, né? Exatamente. Por isso que eu parei. Essa daqui é forte, isso daqui pega pesado até hoje. Pouco tempo hoje, né? Até pouco tempo eu vejo assim, até pouco tempo era a única fonte de informação. Você falava confiável, né? Falou BBC, você fala, uau! Na verdade, justamente por isso, né? Porque ela conseguiu expandir porque tudo era colônia, então eles colocavam a informação deles nos lugares. Se eu não me engano, e aí vem um golpe que talvez dou um pouco. A Barça é inglesa. Sim. Então, toda a fonte de informação, e isso é uma coisa que os ingleses sabem há muito tempo. E na verdade nem é deles, mas eles se apropriaram com muito requinte. Quem domina a informação, a fonte da informação, domina a fonte de conhecimento. Porque domina o discurso. Então, se eu digo que você vai estudar, eu sei o que você vai falar, porque você vai falar o que eu deixei você aprender. Esse reflexo tem até hoje. O nosso sistema educacional,
E eu não estou falando do sistema educacional básico, porque o básico é ruim por ser ruim, mas o sistema de mestrado, o sistema de doutorado, o sistema de pesquisa científica tem grande base marcada pela linha europeia de pesquisa. Não recorre a outras fontes. A gente vê os reflexos em países como o Brasil, onde você vai defender uma tese e a base ou é norte-americana ou é europeia. Essa é a base de referência. E se você for para qualquer outro lugar, os pesquisadores não aceitam, porque não há pesquisa sobre isso e não há como eles se fundamentarem. Ou seja, o discurso está centralizado ainda. E muito centralizado. Às vezes a gente tem outras fontes, acho que o que está dando uma aliviada são outras fontes de pesquisa, como essa, que a gente está até disponibilizando e lendo com vocês. Poderíamos não estar, mas estamos aqui para aprender de outras fontes, né? Documentários no próprio Netflix, tem N documentários que mostram a história pro outro lado, e o que eu tenho prestado atenção nesses documentários é que eles não colocam uma coisa tendenciosa para você falar assim, olha, a verdade é essa. Geralmente eles terminam, tipo assim, você fala, ué, agora eu tenho que tirar a conclusão a respeito disso. Então eu tenho visto bastante informações que até pouco tempo atrás jamais a gente teria capacidade de acessar. Era televisão, era o que passava na televisão, nos principais canais. A Cultura, que é uma emissora que era para ser uma emissora acima do bem e do mal, né? Trazer essa coisa da cultura também pra gente. Olha, mas eu vou falar... Fala não, Mayra, se a Mayra estiver ainda... Você viu que as caras que ele faz quando eu tô falando, a vida dele é discordar do mundo. O único canal que passava Kirikou, aquele desenho, sim, era a Cultura. Sim, mas não tô falando de desenho só. Não, Tô falando de outras coisas. Eu tô te falando que as fontes são as mesmas. Tem muito mais fontes, mas são as mesmas. Se você fosse falar, por exemplo, dos filmes patrocinados pela Netflix regionais, eu ia até te defender. Eu ia falar, você tem razão, porque você falou, por exemplo, aqueles filmes de Angola ou de... Aqueles filmes que você pegou os filmes. Não, tenho visto filmes nacionais. Mas, por documentários nacionais. Os top 10. O brasileiro é para brasileiro, assim como os argentinos vão ser para argentinos. Não, falando o que eu tenho lido e tenho estudado ultimamente, da história africana. Então, mostrando assim, o último documentário, até que eu cheguei a falar numa das primeiras leituras aqui, que a gente, se eu não me engano, é o Sankofa, que fala a respeito disso, dessa história, sabe? Da ida e da vinda dos negros aqui para o Brasil. São coisas que há tempos atrás a gente não conseguia ver. Não era tão fácil de se assistir, é isso que eu estou querendo dizer. Sim, mas o que eu estou te dizendo é que tem mais coisa com o mesmo. Por exemplo, a gente estava lendo Como Ser um Ditador. Claro. É uma produção totalmente europeia. Claro. É totalmente europeia, com uma linha. Eu estou falando na linha que nós estamos estudando aqui. Sim, mas na linha que a gente não tem tanta produção, por exemplo, da África para o mundo. Tem muita produção europeia com africanos, é outra coisa, não é a mesma coisa. Tem muita produção europeia no Brasil com atores brasileiros, mas a condução do discurso é a condução do roteiro. Eu estou falando aquilo que eu tenho visto, tá, gente? Não é a mesma coisa que talvez o Duda esteja vendo. Então, a gente tem que procurar o que ver, né? O que assistir, ser seletivo. Hoje nós temos a oportunidade de escolher o que eu vou assistir. E quando vem uma informação que a gente já sabe que não corresponde ao original, você ter o mínimo de bom senso para falar, peraí, tem alguma coisa de errada com esse negócio aqui. Acho que o senso crítico nosso está sendo desenvolvido de uma maneira bem mais ligeira do que antigamente. Os meus filhos tiveram a oportunidade de estudar a história da África como eu não estudei, não vi. Eles estão com 19 anos, 20 anos, e eles tiveram na escola a história mais próxima da história real do que aquilo que chegou pra gente. Então, o movimento é lento? Mas está acontecendo. E a gente tem que brigar para que melhore ainda mais, né? Bom, eu vou dizer para vocês o contrário. Não há tanta opção, na verdade eu diria que há menos opção. Tem tanta opção. Porque existe a questão de que há mais produção, mas hoje o que há maior controle é controle de roteiro. Então,
tirando as produções originais, aí você tem um estúdio Gimli para disputar um espaço, aí você tem a Bollywood, mais ou menos, ou a produção indiana, mas ainda periférica. O que você tem mesmo é roteiros europeus com atores regionais e não roteiros originais ou roteiros de cultura, falando da cultura regional para distribuição mundial, que são coisas diferentes. É o que eu tô falando, é um passo de cada vez. Não dá para ter tudo, né? Se a gente tá falando que em 1940, 1950 ainda a gente estava sendo massacrado, tá bom, tá bom. No fim dos anos 60, sob o simples título Civilização, eu voltei para lá, a BBC apresentou uma longa série de programas consagrados exclusivamente à herança cultural da Europa Ocidental. Sem dúvida, de tempos em tempos, outras sociedades eram consideradas civilizadas, mas em meados do século, o grau de alfabetização determinava a linha de demarcação entre a civilização e o resto. Em grande parte iletradas na época pré-colonial, as sociedades africanas eram rebaixadas à categoria de primitivas. No entanto, a maior parte da África era, de fato, letrada, no sentido de que uma classe de escribas sabia ler e escrever, mas não, certamente, no sentido de uma alfabetização maciça, que por toda parte havia sido um fenômeno pós-industrial. A Etiópia possuía sua antiga escrita em Geze. Toda a África islâmica, a África do Norte, o Saara, a franja setentrional da região sudanesa, do Senegal ao Mar Vermelho, e as cidades costeiras da costa oriental até o estreito de Moçambique, havia utilizado a escrita árabe. Antes mesmo da época colonial, o árabe havia penetrado aqui e ali na floresta tropical através dos mercadores Diula. Enquanto o português, o inglês e o francês escritos serviam normalmente como línguas comerciais ao longo das costas ocidentais. Apesar disso, o chauvinismo cultural, acompanhado pela ignorância conduzida às autoridades ocidentais a estabelecerem, no limite do deserto, a demarcação entre a alfabetização e o analfabetismo. Reforçava-se assim a desastrosa tendência em separar a história da África do Norte da história do conjunto do continente. Entretanto, a exclusão dos não civilizados do reino da história era apenas uma das facetas de um elemento bem mais importante na tradição histórica ocidental. As próprias massas ocidentais eram atingidas por essa exclusão, sem dúvida não em vista de manifestas prevenções de classe, mas simplesmente em consequência do caráter didático da história, uma vez que a apologia dos homens célebres era capaz de propor modelos a serem imitados. No entanto, não é por acaso que esses modelos eram em geral escolhidos entre os ricos e poderosos, enquanto que a história se tornava o relato dos fatos e gestos de uma pequena elite. Os tipos de comportamento que afetavam o conjunto da sociedade eram minimizados ou ignorados. A história das ideias não era a história do que as pessoas pensavam. Era a história dos grandes desígnios. A história econômica não era a história da economia e dos comportamentos econômicos. Era a história de determinadas políticas econômicas governamentais importantes, de certas firmas privadas, de determinadas inovações na vida econômica. Se os historiadores europeus se desinteressaram tão completamente por um amplo setor de sua própria sociedade, como poderiam interessar-se por outras sociedades ou por outras culturas? Matou. 54 minutos. Podemos fechar aqui? É, porque o próximo parágrafo é enorme. Não é enorme, pode ser um parágrafo, mas a gente pode parar por aqui sim, claro. Eu acho que a live é dele, né, gente? Então é ele que coordena o negócio. Vai parar? Vamos parar? Porque você ainda quer falar a respeito daquele outro assunto. Que outro assunto?
da outra leitura que você está querendo fazer. A gente ficou para você falar no final. Então vamos lá, ó. A gente parou na página 42, que a gente parou numa pergunta. Se os historiadores europeus se desinteressavam tão completamente por um amplo setor de sua própria sociedade, como poderiam interessar-se por outras sociedades ou por outras culturas? Então, esse é o ponto que fica. É aqui que a gente para na página 42. Eu acho até agora o capítulo 3, se o capítulo 2 eu gostei porque falava do tempo da cultura. Capítulo 3 está arrasando. O 3 está batendo muito forte. Ele está falando a respeito das coisas como são, né? Então, as coisas como são, como foram relatadas, como foram... Se a partir daqui for assim, ferrou. Vai ficar mais animado. Eu acho que vai ficar polêmico. Eu gosto da parte Quem não, né? Quer dizer... Você nunca fica sem uma polêmica. Bom, vamos lá. Então, fechamos aqui. Para vocês que estão... Eu já passei o link, mas acho que se vocês colocarem História Geral da África UNESCO, também acham o livro. Então, a partir do capítulo 3 está ficando mais forte. Acho que vale a pena vocês acompanharem também, porque a partir de agora está ficando intenso. Veio toda uma base forte, mas agora está ficando intenso. E está muito mais próximo da gente. Falando muito do século XX, muito da cultura europeia, muito de coisas que já são comuns a nós. Então, vale a pena a gente começar a acompanhar daqui mais de perto. E o legal que está vindo agora essa parte é que a gente começa a pensar, né? São pontos que a gente fala, caramba, aconteceu tão perto da gente e a gente estava envolvido nessa história aí e nem se deu conta, os nossos antepassados mais próximos também, né? Quem está dentro do balde, o mundo é balde. Não né? sabe que existe um oceano, né? O oceano é ali, né? Então, esse ponto é importante. Galera, boa noite, Cris. Espero que vocês estejam gostando. O que a gente deixou para a última discussão? Eu tô com uma ideia, que eu partilhei aqui com a Deia, a gente está abrindo para vocês, de começar a ler o básico sobre psicanálise. Para quê? Para que todo mundo se torne psicanalista? Não. Não tem nada a ver com psicanálise. Eu nem fui estudar psicanálise por causa disso. Mas tem esse reflexo no final. É porque a gente pensa assim, todo mundo pode ter uma base questionadora para o mundo. A minha base é a psicanálise. Ou seja, ela não é uma ferramenta só técnica de trabalho. É uma ferramenta de interpretação e de observação do mundo. E crítica. Então, eu vejo dessa forma e eu acho que assim, pensamento de professor, tudo que é bom a gente pode compartilhar. E eu quero compartilhar isso. Só que a forma de fazer é o nosso debate. A minha forma eu não quero dar a minha opinião para vocês. Eu não quero dar a minha opinião. Então, qual é a minha ideia? Ler o livro, como a gente está fazendo, e ler e complementar. Mas para que cada um que está acompanhando forme a sua opinião também, inclusive critique. E a Dé tem uma outra visão. Eu tenho uma outra visão. A minha visão é a seguinte. Eu falei para o Eduardo o seguinte. A gente tem uma base de conhecimento, principalmente ele em psicanálise, que eu sei que tem essa influência de eu não posso influenciar as pessoas em relação a... Mas primeiro, as pessoas não vão ter que fazer terapia. Segundo, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Eu acho que ele deveria trazer... A gente poderia ler antes, conversar antes, e ele trazer um entendimento a respeito daquele assunto. Assim como um professor vai fazer. Eu vou para a escola, o professor domina aquele assunto, vocês vão ter acesso ao material. É como se a gente trouxesse eles para a faculdade, saísse do ginásio e trouxesse eles para a faculdade. Meu pensamento é esse. Não fazer leitura, porque ele mesmo falou que é uma leitura pesada, que é um conteúdo denso. Eu já fiquei assim. Tá. Se este conteúdo aqui já é denso, em alguns momentos a gente fica tipo, uau, esse tipo de conteúdo que eu ainda não sei qual é, só pelo que ele me colocou, eu falei, olha, eu acharia melhor não fazer uma leitura.
mas trazer um assunto para debate e falar a respeito daquele assunto. Então, não sei, né? Eu prefiro contar o que está escrito e trazer um assunto para debate do que fazer leitura. Exato. E eu prefiro fazer a leitura e apresentar o conteúdo para vocês e discutir com vocês. É verdade, eu disse que é denso, mas ele é um denso diferente. A psicanálise não é uma leitura... Gente, olha isso aqui. Olha essa moringa aqui. Não, Sem comentários. Não. Esse cara aqui, sabe tudo de tudo? Ele devora tudo de tudo. E ele acha que todo mundo tem que ter... Amor, você tá errado. Não, eu vou deixar as pessoas formarem a opinião delas. Gente, ele tá errado. Não, olha, a psicanálise não é densa. Eu vou explicar qual a questão da psicanálise. A psicanálise é uma leitura onde a gente não lê para o outro. A gente lê para si. Sim. E depois para o outro. Então, por isso, a gente lê para nós, eles leem para ele, eles leem para Então, ele. A gente traz um assunto e fala, ó, e aí? O que tá pegando? Mas aí eles teriam que ler. Então é mais Tem fácil que a ler, gente aluno ler. tem que ler. Então, mas se o livro da Unesco ninguém tá lendo, a gente tá lendo. Não estão. Gente, vocês estão lendo o livro da Unesco? Fala aí. Porra nenhuma, né? Fala aí, Ganta. Fala A aí. verdade é... Dara, dá uma força aí. Gisele, ajuda aí. Não, então, a ideia é ler, a gente lê um pedaço, vai vir um conceito e a gente discute esse conceito. Porque... Eu traria o conceito diferente para desse... o tema da live e aí a gente falaria a respeito do assunto. Então... E ele falaria, mas ele fala assim, não, mas você é tendencioso desse Exato, jeito. e é isso que a gente aprende em psicanálise. A nossa opinião é tendenciosa. Mas não é pra você dar sua opinião, não, é só pra você explicar um negócio que tá aqui. Então, mas é isso que eu tô falando. A explicação, os exemplos, ela vai vir carregada de alguma coisa. Tudo bem, as pessoas podem assistir outra pessoa falando sobre o mesmo assunto que não tem a sua opinião. É que não tem ninguém fazendo leitura. Né, Mayra? É que nem a Mayra. O Ju tá lá na SIG, gente. Se vocês têm que entrar na SIG Terapias e ver os debates que existem. Os debates são pesados. Eduardo, Mayra, Fernanda, Paulo, nós 4. Exatamente. O Paulo não joga fogo. O Eduardo, para vocês terem uma noção, quer dizer, vocês já têm essa noção, né? Ele discorda de tudo e de todo mundo. Não, sempre. olha, não é que eu discordo de tudo, Discorda, não. Não é que eu discordo de tudo, discorda, não. Eu não discordo de tudo. Discorda. Eu apresento Você fala um ponto assim, você de fala vista. uma frase, ele pode até começar a concordar com você, mas ele segura a cabecinha dele, ó, durinha, até chegar um ponto que você pula uma vírgula e ele já fala. Mentira, eu não faço essa coisa. É ou não é? Mayra, se você estiver aí, me defenda. A Mayra é excelente nessa área, porque ela também é que nem eu, da inteligência emocional. Então eu falo que dá muito certo, porque o Eduardo ele vê as coisas por um ponto de vista mais técnico, que é a psicanálise, e eu vejo por um outro lado, que é da inteligência emocional. E aí ele... Mayra, eu apanho igual você aqui. Aprendo você, muito. A Mayra me bate. Aprendo muito. Não, apanho sim, né? Você quer bater, mas eu sei que no final das contas eu tô coberta de razão. Enfim, a gente quer eu quero começar já semana que vem. Por quê? Nossa, que dia? Sei lá, a gente escolhe um dia. Mas qual que é a ideia? Primeiro, lendo isso... Fala, olhando pra cá. É que eu tô arrumando o livrinho. Traz o livrinho pra cá, É que eu tô arrumando o livrinho com marcadora. Tem toque. Nem. Por que eu tô fazendo? Por que eu quero fazer isso? Peraí. Peraí, virou uma zona isso aqui. Não virou, não. Não, ó, isso quer dizer que desde os primórdios prevalecem os interesses? Dá, sim, sempre. Por isso que eu falo, estudem política, estudem relações internacionais. Eu voto em ser feita a leitura, porém a pauta Dara, me ajuda a te ajudar. Eu adorei. Me desculpe, estou com dificuldade com o teclado. Ufa. Não, eu também, eu voto pela leitura. Obrigado, Dara. Seu voto não vale, Dara. Você vai puxar saco do Eduardo. Não, ó, é sério. Formação de opinião. Leitura, psicanálise é uma aplicação interna, pessoal. E depois... Hoje não teve Globo? Globinho. Não teve Globo. Não teve Globo, tá lá. Ele é porque não a gente trouxe. não chegou. Não, é porque a gente ainda não chegou, mas vai chegar. Então, esse é o meu voto. E o que eu quero falar para Carla? Porque isso envolve o Instituto. Principalmente por causa disso que eu falei. Não há.
Eu tava pensando em fazer, Carlinha, e aí já postar nas mídias do Instituto como material do Instituto também. Porque Boa noite, meninos. Porque o programa de entrevistas, isso é a segunda coisa, o programa de entrevistas eu quero fazer só pelo Instituto. Uhum. Aí a gente vai fazer entrevista, mas é com o pessoal da comunidade. Não vai ter entrevista... vamos entrevistar o dono do supermercado. Não, a gente vai pegar o auxiliar administrativo que trabalha na Paulista e volta para casa. É essa pessoa que a gente quer entrevistar. E eu quero fazer esse programa meu Deus, ele já misturou todos os assuntos. Mas... Ele tá querendo fazer uma cortina... Vou falar aqui. Não. Ele quer fazer assim, uma cortina de fumaça para fazer vocês lerem a bagaça pesada, mas tudo não bem. É pesada, gente, não é pesada. A gente começa. Não é pesada, vocês vão ver. A leitura, ela não é difícil, mas ela é sobre nós, então ela sempre vai estar falando da gente. Então a gente não aplica ela, pro outro, então é assim que... não é psicologia. Exatamente, deixa eu falar, Carla, exatamente. Não é psicologia, que você fala assim, o povo, as pessoas. Não, você fala assim, me dá um marcadorzinho aí, vai. Você fala assim, eu... Mostra o seu. Como que o seu tá e como que o meu tá. Ó, gente. Ver quem é normal e quem não é normal. Julguem vocês. Esse é o meu. Esse é o meu. Quem é normal... Vem mais pra cá pra todo mundo ver aqui também. Fala, gente. Fala, se ele não tem um problema. Eu tenho um problema, eu sei que eu tenho. Eu tento copiar o exemplo dele, mas... Você viu, Elis, como eu sofro? A leitura modelo didático. Você é ótima, Dara. Tô contigo. Modelo ditado? Sim, ditado. A gente vai lendo e depois a gente vai discutindo. Mas é pra parar a leitura. Sim, a gente para. Né? Porque não é assim que aqui desembesta ler um negócio. Acho que alguém aí tem toque. Sim, os dois, Carla. Porque tem uma pessoa que 5 minutos antes de entrar numa reunião, ela fala assim, vou lavar o corredor. Não, mas tem uma live agora, estamos montando. Não, é só pra me estressar. Não. É assim que ela é. Eu fui assar brownie antes da live agora. Isso daqui nessa live, porque nas outras lives... Tava fazendo farofa pra gente jantar. Tem reunião, ela fala assim, é uma reunião importante, o que você vai fazer? Vou lavar o banheiro. É assim, gente. Porque fica com cheirinho de cândida. A melhor coisa do mundo é essa. Olha lá, viu? A Elisângela tá aqui pra me apoiar. Elisa, é isso aí. Cada um vai ler... na live já fazer o diálogo. Sim, essa é a ideia, ler e fazer o diálogo. Então, aí funciona, Dara. Assim funciona. Sou como a Débora. O quê? Você tem toque também de limpeza, Elisângela? Também. A Elisa é uma amiga querida do meu coração. Obrigada por me defender, amiga. Dara. Gente, vamos terminar. Já é 1h07. Amanhã é sexta-feira, a gente tem que trabalhar ainda. Não, então eu pus aí a pergunta no Rios, aqui no Insta, para o começo dessa leitura. A Elisângela é como eu aqui, ó, que ela quis dizer. Bagunceira? É uma pessoa normal, que não se importa. Que não se importa, entendi. Tá marcado? Tá. Beleza, então vocês opinem aí. Acho que semana que vem a gente começa. Gisele, eu sou suspeita. Suspeita por quê? De quê? Suspeita do quê? Conta Gisele? pra nós. Você é criminosa? O Ganda olhou pro olhinho assim, por quê? Então, Ganda, se manifesta aí, carudo. Só porque ele me curou, ele tá quieto hoje. O Ganda é nosso xamã. Ai, Ganda, gratidão. Como que é o nome? É o nosso... eu não sei o nome. Curador. Gisele, adoro limpar. Você também tem problema, né, gente? Não é gostoso? Já tem o tema do livro? Tem, eu tenho até o livro. Vai, Dara, que você foi inventar? Peraí, eu vou pegar o livro pra mostrar. Deixa eu mostrar. Não, já tem 1h08 Não, porque já tá acabando isso, já tá acabando. Eu mostro o livro pro pessoal já saber o que vai ser. Segura aí, vai falando com as pessoas. Gente, vocês não sabem o que vocês estão inventando. Mas é legal, eu falo que a gente combina muito por causa disso. Somos um casal antagonista. Um pensa uma coisa, outro pensa outra, mas são pensamentos que no final das contas são complementares. É como se eu abrandasse aquilo que ele traz de... E ele trouxesse conteúdo e base para aquilo que eu... livro nada, ele... É livro, é só que vocês vão encontrar por onde vocês quiserem. Cadê a minha? Tem que imprimir. A gente vai começar com Charles Brammer.
Brenner. Engraçado, só os caras de Noções lá, né? básicas de psicanálise. Noções básicas. Eu vou trazer a base da psicanálise africana pra você. Ué, eu mesmo não tô procurando aquele livro que eu pedi pra você comprar pra mim. Viu a cara dele? Maluco. Querendo me tirar. A gente quer começar por esse. Por que esse? Porque ele tem as noções básicas mesmo. Então ele é o primeiro livro. E Não é a introdução e essas coisas, não? Vai começar normal. Até porque a introdução, a nota dele... Por que a gente vai fazer isso? Porque isso daqui é um livro sobre vários livros. Ele é um homem simétrico. Só porque eu dobro certo? Eu dobrei certo. A impressão. Gente. É perfeito. É uma perfeição. Se ele trabalhasse numa encadernadora, mas... Não é graça. E tudo bonitinho, dentro do saquinho. Gente, isso aqui é... Gi, o que eu sou de limpinha, ele é de organizado. Então... Dara, eu quero aprender a fazer a sua culinária. Acompanha as lives, terça e quinta. Terça e quinta na Colmeia, tô lá, ó. Aliás, entra no Instagram da Colmeia, Casa Colmeia. Entra lá, curte, comenta, fala que gosta de mim, que eu sou legal, que eu sei cozinhar bem. E pede receita pra eu fazer. Então é isso que eu tô querendo começar. E aí a gente coloca no Insta a gente baixa e manda, Carlinha. E aí coloca no Insta e no Face também da A Instituto. Gisele é uma mistura de você comigo. É perfeita, né? Por isso que ela tá solteira por enquanto. Não, mas ela pegou o nosso pior, então. Você já ficou meia hora com a Gisele? Gisele é minha irmã, gente. Eu posso falar que ela tá com uma faca em mim. Na rua. Por quê? Porque é louca. Até pra matar, você mata em casa. Você não faz isso na frente de todo mundo. Quer dizer, não tem, ó. No serviço falam que eu tenho TikTok. No meu trabalho, tudo bem, eu sou bem organizadinha em casa. Depois de eu fazer terapia, eu parei um pouco com as drogas. Eu sou organizada, mas eu deixo umas baguncinhas pra dar uma... Pra ter que arrumar depois. Tá vendo, gente? Porque é bom estudar isso. Não melhora a gente, mas pelo menos deixa a gente consciente. Eu falo pra ele, fala aí, meu psicanalista. Fala aí, vai, fala. E ó... Bom, a gente vai resolver o que vai fazer, né? Vocês entrem, manda mensagem pra gente. Não, agora que você falou do seu psicanalista, fala. Porque você não vendeu a coxinha. Seu trouxa. O que você quer que eu fale? Gana, seu trouxa. Fala de quando eu entro para intervir de forma psicanalítica. Não, gente, foi o que eu falei para vocês. Eu sou da área da inteligência emocional. Diz o Eduardo que eu vejo o mundo rosa, enxergo arco-íris. Para mim sempre tem um lado bom das coisas. E ele na psicanálise vê sempre a desgraça, vê, sabe? Assim, o fato real. E às vezes a gente precisa do pé no chão, né? Aí eu falo para ele, eu tô pensando isso. E aí? Fala aí, psicanalista. Eu falei, sai, Eduardo. Fala pra ele, sai, Eduardo. Entra, minha psicanalista. Aí eu me transformo. Aí ele faz umas perguntas, né, amor? Faz 2 perguntas que ele faz, eu fico... Sério mesmo? É isso. Oh, meu Deus. É muito bom. Não, mas funciona. Vamos deixar a pessoa descansar, eu já quase perdi bastante colegas coach por causa disso. Só quase não me perdeu, não sei por quê. É porque eu entendo esse outro lado e eu preciso. Eu acho que tudo nessa vida a gente precisa de embasamento. E o que o Eduardo trouxe, principalmente na minha profissão, dentro da área de inteligência emocional, não só da gastronomia, que ele também acrescenta muito para mim, é esse embasamento, sabe? É você falar a respeito das coisas, mas você saber de onde saiu, quem foi o cara que falou aquela história pela primeira vez, qual é o livro que fala a respeito daquele assunto. Então ele traz muito isso para mim. Eu me sinto muito mais segura hoje, mesmo estando na área de inteligência emocional e sendo quase que um contraponto dele, mas ele sabe que eu tenho aprimorado a cada dia por conta desses feedbacks que eu acato e recebo, né, amor? Isso é muito bom pra mim. Eu te amo. Eu preciso descer pra terra, Dara. Então, Dara, ele faz isso comigo. Dara. Ele puxa, ele fala, peraí, namastê o quê? Sabe o que ele fala, né? Então... E aí a gente tem às vezes uns pau legal, mas depois a gente consegue chegar no... Antigamente acordava era assim, bom dia, tenha um ótimo dia. Agora
Não, e o que eu falo pra você? Não, às vezes eu falo, e aí às vezes eu falo as coisas pra ele, o que eu percebi também? Quando eu falo as coisas pra você, você fala, eu vou pensar a respeito desse assunto. Eu não tinha olhado por esse ponto de vista. Hoje, quando a gente estava nessa discussão, lê ou não lê, né? Nossa. Tudo pelo WhatsApp. E aí ele falou assim, olha, eu não tinha visto isso que você colocou. Eu acho que a essência da gente ter esse antagonismo e ser um casal traz essa... É quase que uma coisa complementar, né? No sentido de conhecimento mesmo. Sim. A gente respeita muito o ponto de vista um do outro, mesmo não sendo... às vezes não batendo muito, né? Até discordando, mas é um discordar com respeito. É um discordar pensando, né? Você para pensar, você não rebate, a gente não rebate um ao outro. Aqui sim, de vez em quando ele faz essa ceninha, né? Faz aquelas caras, mas quando eu tô só com ele, eu falo, pô, para de fazer essa cara. O que é? Você não tá entendendo. Aí eu explico, ele fala, tá, faz sentido. Então, é exatamente, Dara, ter o olhar por um outro prisma. E o Eduardo, ele faz esse bem bolado aí pra mim. E eu faço, tô amolecendo um pouco esse rapaz. Ele era bem mais bruto. Uma hora eu chego no diamante. Ainda tô no carvão, gente. Mas uma hora eu chego no diamante. Bora, amor. Bora, que a gente tem que comer e dormir. Pessoal, então, o que vocês acharem? Mantra. Mantra escrito errado. O mantra... bom, ela escreveu alguma coisa aqui de mantra e... Tá bom, Dara, depois a gente vê esse negócio aí do teclado. Belezinha? Beijo, gente. Fiquem bem. Muito obrigada por ter ficado. Elisa, amei ter você aqui, minha amiga querida. Beijo. Ganda tira nossas fotos lindas e sempre posta. Gratidão, amigo. Isso é maravilhoso. Agora que eu descobri o seu trabalho... Nós vamos lá, Ganda. Nós vamos lá. Até o café, Gi. Amanhã. Love Vai you. ter café da manhã? Amanhã? Vai, né? Ela já falou, né? Agora falou. Pra quem quiser ir, a gente come esfirra lá no Brás. Quem não estiver fazendo nada... Como é que é lá, Gi? Rua... É aquela que tem um nome com vários L's, 2 L's, né? 2 T's. Miller. Rua Miller. Rua Miller, acho que é 142, uma coisa assim. Miller com a Belisário. Pronto. Esquina da Miller com a Belisário. A gente toma café da manhã lá comendo esfirra, 7 horas da manhã. E a gente bate o maior papo. Tem que ser um pouco mais cedo, senão eu chego atrasado no trabalho. Mas 7h15, 7h20 a gente tá lá. Nós estamos lá tomando café da manhã. Aí, Agi, ó. Então, se vocês quiserem, o bom da esfirra é assada na hora. Na hora! A gente chega, eles estão passando. Eu falei já que eu quero montar uma franquia deles. Chega. Porque eu não tô ganhando dinheiro no que eu tô fazendo. E não tô gostando também. Beijo lá. Tchau, gente. Até mais. Tchau, galera. Até. Sumam.